vamos ver na prática como que a gente criou, né, o fluxo da BA na hora de construir o chatbot aqui no Miro, né, que na verdade aqui é um rascunho. Eu construí aqui primeiros textos, né? Então a gente constrói primeiro o fluxo, a jornada inteira do cliente, para entender como é que vai ser a experiência do cliente. E depois eu separei isso em vários quadrados, né? Vários blocos que representam os departamentos. Então eu sei que dentro desse departamento de demonstração tem um fluxo de demonstração, né? Tem várias marcações ali dentro também. Então, separando assim em quadrados, né? Fica mais visual, mais fácil de entender o todo, né? A gente tem que conseguir enxergar como é que vai ser esse todo. Bom, aí depois eu construí o rascunho, eu comecei, de fato, a construir o chatbot aqui na Bicom, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, que a gente tem hoje na Bicom, é um robô, que é o principal, que todo mundo que manda mensagem para esse robô, né, todo mundo que manda mensagem para a Bicom, ativa esse robô. Aí, esse robô vai perceber quem é o cliente e vai distribuir ele, né, ou para outro robô, ou para um departamento, para uma pessoa responsável, no caso suporte, ou no caso do pessoal do vendedor, né? Se a pessoa já está negociando com o vendedor, ele já encaminha para o vendedor. Então, esse robô principal aqui como o nome diz, é o principal, tá? Então eu vou mostrar ele, que daí com ele você consegue já ter uma noção do todo. Então, ó, percebam que aqui a primeira coisa que eu faço quando ativa, né, o robô é colocar a marcação para que eu possa ter aquele relatório, né, de leads, né, de quantas pessoas estão iniciando o fluxo do chatbot. Aí eu começo com as mensagens, aqui já começa... Oi? Agora a gente de novo. Miro. Beleza. Eu tô me batendo aqui um pouco com essa coisa, desculpa, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu pegar... bom, eu já abri aqui, tá, o chatbot da BA, para vocês verem como é que é. Mas aqui dentro desse principal, a gente tem toda o chatbot principal que vai distribuir os leads entre outros chatbots ou atendentes, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui são as marcações, para que eu possa colocar, né, o funil de vendas. Depois, as mensagens. Entre as mensagens, eu tenho também condições, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu vou já explicar para vocês o que é. Eu posso criar uma condição que, se o contato já me respondeu tal informação, ou ele tem tal propriedade salva, né, ele pode seguir um fluxo diferente do outro fluxo, tá? Então, do outro contato. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma condição que, se o cliente tem uma propriedade chamada gira, quer dizer que ele já é cliente nosso. Então, eu sabendo que ele já é um cliente, eu posso encaminhar ele diretamente para o nosso suporte, tá? Então, para isso que servem essas condições. O robô consegue verificar as propriedades e se essa propriedade já está preenchida ou, né, com algum nome específico, ele vai seguir um fluxo diferente dos demais, tá? Então, né, nesse caso aqui, como ele já é cliente, ele vai lá para o suporte. E aí, aqui no suporte, ele pode falar com o suporte, tá? E aqui ele vai ativar o fluxo de suporte, tá? E percebam que eu sempre coloco aqui as marcações também, tá? Porque eu consigo gerar relatórios para saber quantas pessoas entraram em contato e foram falar com o suporte e quantas pessoas entraram em contato e foram para o meu processo de vendas normal, tá? Então, usar essas condições e tudo mais é sempre uma coisa mais avançada, tá? Mas, como eu comentei, primeiro constrói os textos primeiro e depois pensa em colocar essas condições como algo, né, um incremento, né, algo a mais ali que vocês vão colocar no chatbot de vocês, tá? Outra dica rapidinha aqui para vocês que eu acho interessante é que nós temos várias condições, tá? Tem várias condições mesmo. A gente usou essas condições de uma forma bem avançada, tá? Vocês não precisam também fazer algo, né, desse nível assim. Porque o que acontece? Eu quis criar uma experiência que quando o cliente travasse na etapa de qualificação, quando esse cliente voltar a conversar com a gente, o robô já vai perceber que ele parou na etapa de qualificação e vai retomar daquela etapa que ele parou. Não vai, né, ter que responder todas as perguntas que eu fiz para ele. Então, para eu poder fazer isso, essa experiência, né, do robô retomar o atendimento da onde ele parou, para fazer isso eu tive que usar as condições, tá? Eu tive que criar uma condição para cada etapa, para cada pergunta. Então, por exemplo, aqui, né, se
a propriedade, né, etapa, está preenchida com fechamento ou com oportunidade, ele vai para um fluxo. Então, perceba que eu vou usando essas condições para definir aonde que esse cliente vai retomar no fluxo de chatbot, tá? Então, isso aqui é algo mais avançado, mas eu acho que vocês podem também usar caso vocês queiram criar uma experiência diferente para o cliente de vocês, tá? Para ele não ter que passar pelo robô de novo, né? Que as pessoas às vezes não gostam, né, de falar com o robô, ainda mais com um robô que fica repetindo, né, as etapas toda hora. Então, as condições servem para isso.